Jesus proferiu um importante comentário com relação à fé da mulher sírio-fenícia. Na verdade, ele proferiu um elogio àquela fé encontrada numa mulher estrangeira. Mateus 15, 28. Veja o que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Mas não foi só a mulher sírio-fenícia que o Senhor Jesus elogiou a fé. Ele também se referiu à fé de vários estrangeiros, de vários seres humanos que não eram do povo de Deus, estavam separados do povo de Deus. Veja, o centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, 10 e 13. O que o Senhor Jesus disse sobre a fé desse homem que não era judeu, era romano, ainda era um soldado, um centurião, um soldado invasor da terra do povo de Deus. Jesus disse assim: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava dizendo que a fé daquele estrangeiro, a fé daquele invasor, daquele guerreiro invasor que estava ocupando a Terra Santa, aquela fé era maior do que de todos os de Israel. O Senhor disse que nunca tinha visto uma fé igual entre os povos de Deus. Também com relação ao paralítico de Cafarnaum, lá em Mateus 9. Lá nós encontramos o paralítico de Cafarnaum, aquele que os amigos desceram pelo telhado, porque não dava para chegar andando, levando por entre o povo, pois tinha muita gente naquele recinto onde Jesus estava falando, e eles desceram a Jesus, o paralítico, por um buraco no forro. Veja só o que Jesus disse. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: os teus pecados são perdoados. E em seguida, então, o curou. Mas ainda o cego de Jericó, Mateus 20, 29 e 34. O Senhor Jesus perguntou a ele: que queres que eu faça? E ele disse: que os nossos olhos se abram. Outro evangelho fala de 2 cegos. Mas o que aconteceu quando eles falaram assim? Imediatamente recuperaram a vista. O que foi esse imediatamente? Esse imediatamente foi a resposta à fé de cada um deles. E o povo de Israel? Como era a fé do povo de Israel? Como era a fé do povo de Deus? Veja o texto da nossa lição. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade de Jesus, Nazaré, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé, ou mesmo a incredulidade absoluta. Entre seus discípulos, várias vezes Jesus declarou: homens de pequena fé. E em Mateus 17, 17, exclamou: ó geração incrédula e perversa. Qual foi, irmãos, a observação profética do Senhor Jesus com relação à fé nos últimos tempos? Vamos ver Lucas 18, 8. Jesus fez esta pergunta no fim de uma de suas parábolas: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Nos dias da volta de Jesus, se achará fé sobre a terra? Como discípulos de Cristo hoje, precisamos ver o que Jesus está procurando. Nesta história, vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça, mesmo em meio às trevas. Como tem sido a fé do povo de Deus? Como tem sido a fé dos crentes? Como tem sido a nossa fé? Como tem sido a fé da igreja na atualidade? Nós nunca devemos subestimar, irmãos, a fé dos não crentes. Muitas vezes achamos que só os crentes têm fé. E os incrédulos, ou aqueles que são ateus, os que são de outras matrizes religiosas, julgamos que eles não têm fé. Como é, então, a fé desses que não pertencem à nossa igreja? Veja o texto da nossa lição. Uma lição que podemos aplicar no presente é que a fé é encontrada em lugares inesperados, entre estrangeiros nas cidades, em pagãos, em pessoas de diferentes religiões. Com humildade, devemos ir às cidades como Jesus fez,
procurando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvífica em Jesus. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, julgar que determinada pessoa, essa ou aquela, por conta do seu comportamento, por conta da sua religião, por conta da sua raça, que essa pessoa não tem fé, que ela não pode exercitar a fé. Nunca podemos fazer isso, irmãos. Podemos encontrar a fé, o que diz o texto, nos lugares menos esperados. A fé pode se manifestar. Qual o desafio para nós nesta semana, irmãos? Rogue por mais fé, com a qual possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. Orar por mais fé. Devemos orar, irmãos, para que o Senhor aumente a nossa fé. Mas há uma recomendação na Bíblia, como fazer para aumentar a fé. Romanos 10, 7. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou, noutra versão, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Sabe, irmãos, nós podemos orar, devemos orar a Deus para que aumente a nossa fé, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus quer dizer buscar na Bíblia Sagrada o que Deus quer nos dizer. Frequentar os cultos da igreja para ouvir realmente mensagens que possam edificar, possam aumentar a nossa fé. O Senhor está disposto, irmãos, o Espírito Santo está disposto a nos ajudar a aumentar a nossa fé. Que o Senhor nos encontre, irmãos, em cada um. Encontre a fé em cada um de nós. Como diz o texto, se achará fé na terra, sim, se achará fé na terra, vai achar fé na terra em cada um dos seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Ele encontre fé em mim e fé em cada um de vocês. Fé na igreja enquanto uma organização, mas fé nas pessoas. Fé em cada um dos membros da igreja, em cada um dos seres humanos, daqueles que o Senhor Jesus morreu para salvar. Que Deus, então, nos dê essa fé e que nós busquemos essa fé ouvindo e obedecendo a palavra de Deus.